Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre os sensores de obstáculo. E aí aqui a gente vai falar um pouco, ele tem no Phantom 4, no Phantom 4 Pro e no Mavic, tá? O Phantom 4 Pro Plus também vai ter essa opção aí. Então o que acontece, pessoal? O sensor é um negócio muito bacana, tá? Muito interessante, muito legal. Ele pode tirar de situações de risco, evitar problemas. Só que você tem que lembrar o seguinte, ele não é 100% um copiloto, digamos assim. Ele não está ali 100% para te tirar de situações de enrascadas totais. Então ele serve para você dar uma vacilada ali, alguma coisa do tipo, ele, opa, vou lá e te ajudo. Ele não é feito para te substituir na pilotagem. Então o que, que acontece? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, por padrão, se eu habilito essa opção aqui, o drone estiver voltando no Return to Home. O que é o Return to Home? Ele voltar para onde ou ele pousou, perdão, para onde ele decolou. Ele vai fazer o que o desenho está falando aqui. Ele vem, se ele encontrar um obstáculo, ele vai passar por cima e vai até você, ou seja, onde você decolou, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é legal? É, mas você tem que sempre analisar o local. Porque se eu tiver aqui no topo um obstáculo, o drone não tem sensor na parte superior. Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Outra coisa, o sensor não funciona com baixa luminosidade, ou seja, ele não vai funcionar legal à noite também, ou se tiver um tempo muito nublado, alguma coisa assim que comprometa a iluminação do local. Então, sempre lembrando que ele não é copiloto, tá? Ele pode te ajudar, mas ele não é assim de uma eficiência monstruosa. Vale apenas lembrar isso, tá bom, pessoal? Aí você vai falar assim, ah, mas você está sendo pessimista com a tecnologia. Não, não é isso. Ela existe ali para te ajudar, para te tirar de situações de risco. Mas eu não gosto de contar 100% com ela e sair metendo o drone de frente em árvore, obstáculo, pedra, grade, seja lá o que for. Então eu prefiro evitar esse tipo de confiança excessiva, tá bom? Mas vamos em frente. Enable Horizontal Obstacle Avoidance in TapFly. TapFly é um modo de voo que a gente vai ver mais para frente, que é o seguinte: eu seleciono uma região, uma direção e o drone vai sozinho para essa direção, tá? Não é selecionar pontos e ele seguir pontos, não. Isso é outra coisa. Eu marco uma direção e o drone vai sozinho até ela e eu posso ficar comandando a câmera, etc. e tal. Eu venho aqui, habilito essa branquinha para ficar verde igual essa daqui. E aí, a partir do momento que eu habilitei isso aqui, só nesse modo de voo TapFly, ele vai ter esse comportamento aqui, não mais esse daqui. Ou seja, ao invés dele passar um obstáculo por cima, ele vai passar pelo lado. E por padrão isso vem desabilitado. Por quê? É mais fácil você ter nessa situação aqui. Você vem com o drone, você vai fazer essa volta. Se você tiver qualquer obstáculo ao lado do drone, isso é um risco para você. Então, o drone vem andando. Se ele tiver que desviar pelo lado, é pior, tá bom? Então, por quê? Porque ele não consegue enxergar do lado, com exceção do Phantom 4 Pro ou do Pro Plus, tá? Exceto esses daí, você vai ter esse problema de acertar um obstáculo lateralmente, tá? Então, é bom tomar cuidado nesse momento, tá? Então, eu prefiro deixar desabilitado aqui. Isso vem como padrão desabilitado também, tá ok? Na opção de baixo aqui, Enable Backward Flying. O que, que é isso? Quando você estiver voando com o drone te seguindo, o que, que acontece? Se você for para frente, ele vai te seguir, óbvio. Se você for para a direção do drone, ou seja, se você for para cima do drone, o que, que vai acontecer? O drone vai recuar. E aí, o que, que é o problema disso aí? Se você tiver sensor atrás, como o Phantom 4 Pro e o Pro Plus tem, beleza, ele vai encontrar um obstáculo e vai parar. Agora, os outros drones não têm o Phantom 4 normal ou o Mavic. Ele vai recuar e se tiver um obstáculo, ele vai acertar e vai cair. Então, por isso que essa opção aqui, por padrão, também vem desabilitada. Eu prefiro não utilizá-la, tá? A opção de baixo aqui, Enable Obstacle Avoidance in Active Track.
Active Track é um modo de voo, assim como o TapFly é um, Active Track é outro. Tá? Então o que acontece? Se eu estiver selecionado um objeto, o que esse Active Track faz? Eu seleciono alguma coisa em movimento, uma pessoa, uma moto, um carro, um barco, enfim, alguma coisa do tipo, seleciono e falo siga. E se ele encontrar algum obstáculo, se isso aqui estiver habilitado, ele vai desviar pela lateral. E aí tem aquela questão que a gente já falou sobre obstáculos na lateral. Então sempre tomar bastante cuidado quanto a isso aí, tá ok? Embaixo, Display Radar Chart, é esse símbolozinho aqui que fica na tela do DJI Go, na tela principal. Quanto mais próximo você vai chegando de um obstáculo, mais ele vai ficando vermelho. O grau aqui, vem de baixo para cima, verde, e vai ficando vermelho até você não conseguir mais andar porque o sensor identificou um obstáculo muito próximo. As configurações avançadas, a gente tem aqui tem o Enable Vision Position. O que é isso? A gente tem um recurso chamado VPS, não é GPS, tá? O que acontece? São aqueles sensores maiores que a gente tem embaixo do drone. Eles auxiliam na hora de fazer um hover, ou seja, de você um procedimento ou próximo ao solo ou próximo ali de pousar, aquele procedimento final ali de pouso. O que acontece? Conforme o desenho aqui, ele joga a imagem para o chão, o sinal para o chão e pega de volta para ele ter uma noção aproximada da altura que ele está. Principalmente isso ele utiliza para quando ele não tiver GPS. Quando ele estiver, às vezes, num lugar sem internet, sem satélite, um local mais fechado, um ginásio, alguma coisa aqui. E aí você tem essa situação de VPS para poder auxiliá-lo, principalmente no pouso. Eu desabilitando aqui, ou seja, arrastando para a esquerda, o que acontece? Eu desabilito o VPS, e aí eu não tenho esse auxílio para o pouso. Isso é ideal você desabilitar para voar em neve, em local que o solo seja principalmente em local que tenha água, tá? Ou um solo muito branco que possa confundir, porque ele joga esse sinal aqui, ó, conforme o desenho, joga o sinal para baixo e devolve, e esse vai e vem ele consegue ver a altura. Então na água, como a água você não consegue identificar realmente onde é o solo, onde é o fundo, o drone acaba se perdendo. Então sempre quando for voar em cima de água, ou neve, ou local muito claro, com muita claridade, aí quando eu falo muita claridade é em cima de local assim, por exemplo, de iluminação extrema, tá? Normalmente a gente não tem isso, é basicamente em neve e em cima de água. Considerando que o drone só vai ligar se ele tiver a bateria tiver a temperatura entre 5 e 40 graus. Se tiver menos de 5, ele nem liga. Então, se for uma neve extrema, não vai funcionar, tá? Não digo a temperatura do local, a temperatura da bateria em si, tá ok? Essa opção de baixo agora aqui, Return to Home Obstacle Check, o que acontece? Se ele estiver habilitado, quando ele estiver voltando, o que acontece? Eu aciono o Return to Home, ele vem voltando, voltando, voltando. Se ele encontrar algum obstáculo e isso aqui estiver habilitado, ele vai fazer conforme o desenho aqui, vai passar por cima do obstáculo, vai embora e vai pousar sem qualquer problema, tá bom? Só para saber, para ficar registrado mesmo, tá? Por padrão ele já faz isso, mas a gente tem que tomar todo cuidado para evitar situações desnecessárias, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.